O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, capítulo 8º, livro 2, Emancipação da Alma, êxtase. Pergunta 439. Qual a diferença entre o êxtase e o sonambulismo? É um sonambulismo mais apurado. Então, a êxtase, um sonambulismo, é, de certa forma, mais apurado. A alma do estático é ainda mais independente, mais livre, né? O êxtase é a emancipação da alma no grau máximo. No sonho ou no sonambulismo, a alma erra, quer dizer, vai para o mundo dos errantes, pelos mundos terrestres. No êxtase, penetra no mundo desconhecido, no mundo dos espíritos etéreos, com os quais entra em comunicação, sem, todavia, poder ultrapassar certos limites que ela não poderia transpor sem quebrar totalmente os laços que o prendem ao corpo. Na pergunta 440, o espírito do estático penetra realmente nos mundos superiores? A resposta é sim, e ele os vê e compreende a felicidade dos que ali se encontram, nos mundos melhores. Por isso, deseja neles permanecer, estar no mundo superior, porque é um prazer muito grande estar numa felicidade, numa sequência de amor, de emoção, de tranquilidade, equilíbrio nos mundos superiores. Mas há mundos inacessíveis aos espíritos que não estão suficientemente depurados. Uma parte aqui, o estático penetra no mundo dos mundos espirituais, compatíveis com o seu progresso, e sente a felicidade que o espera no futuro, nesses mundos, né? Ele compreende a importância das coisas espirituais, exalta a magnanimidade de Deus, relativiza a vida terrena, considerando as dificuldades enfrentadas como sendo recursos de desenvolvimento do ser, do indivíduo. A pergunta 441. Quando o estático exprime o desejo de deixar a Terra, fala sinceramente, não retém o instinto de conservação, quer dizer, não tem esse instinto de conservação para esse espírito que está falando isso? Isso depende do grau de depuração de cada espírito. Quando percebe que sua posição futura será melhor que a vida presente, esforça-se por romper os laços que o prendem na Terra. Pergunta 442. Se abandonarmos, o estático, a própria sorte, sua alma poderia definitivamente abandonar o corpo, abandonar e ele, no caso, morrer, né? Sim, ele pode até morrer. Por isso é necessário chamá-lo, por meio de tudo o que poderá retê-lo a este mundo, sobretudo fazendo-lhe entender que se quebrasse o elo, que o retém à Terra, seria esse o verdadeiro meio de não ficar lá, onde percebe que seria feliz, Então, muitas vezes, se usa a tática de chamar pelo nome, pelo sobrenome daquele médium, de acordá-lo, chamando para as coisas que ele gosta, para as coisas que ele tem aqui, que ele deixou, dos parentes e dos entes queridos que ele está aqui, para que possa retornar, A pergunta 443. Há coisas que o estático diz ver e que são claramente o produto da sua imaginação, estimulada pelas crenças e preconceitos terrenos. Segue-se, então, que tudo o que vê não é real. Quer dizer, será que tudo que os estáticos, quando voltam e comentam, essas coisas não são reais, não são verdadeiras? O que ele vê
é real para aquele espírito, para ele. Entretanto, se o seu espírito está sempre sob a influência das ideias terrenas, ele vê a sua maneira, ou melhor dizendo, exprime-se em uma linguagem compatível aos preconceitos, ideias dos quais se acha imbuído, ou ainda com as suas, a fim de se fazer compreender melhor. É necessário, nesse sentido, sobretudo, que pode errar. Então, temos aí também a lembrança de que muitos estáticos, fazem revelações, e essas revelações, às vezes, são muito simbólicas, porque estão, às vezes, arraigadas às coisas terrenas, mas bem interpretadas, talvez elas tenham um grande fundamento no que virá a vir. Pergunta 444. Qual o grau de confiança que se pode depositar nas revelações dos estáticos? Quer dizer, é confiável, O estático pode muitas vezes enganar-se, sobretudo se quiser penetrar no que deve permanecer um mistério, quer dizer, se ele achar que deve contar coisas que são misteriosas para o homem, muitas vezes pode se enganar no que está vendo de verdade para o homem, porque então se abandona as suas próprias ideias, ou torna-se um joguete de espíritos enganadores que querem enganá-lo, enganar aquele espírito, enganar ao grupo de espíritos encarnados, quando ele contar aquela situação, que se aproveitam do seu entusiasmo, para fasciná-lo, para ludibriá-lo. A pergunta 445. Quais as deduções que se podem tirar de fenômenos do sonambulismo e do êxtase? Não seria uma espécie de iniciação à vida futura, à vida espiritual ou à vida em outros mundos? Melhor dizendo, o homem entrevê a vida passada e a vida futura. Que ele estude esses fenômenos e neles encontrará a solução de mais um mistério, que a sua razão procura inutilmente desvendar. Então, quer dizer, o passado da pessoa que está reencarnada, e o futuro, muitas vezes, que será daquela pessoa, pelas atitudes que tem aqui atualmente, Então, se você estudar o que você foi, o que você é hoje, e o que você é hoje, o que você será amanhã, porque o que você planta hoje, você colhe amanhã, essa é a razão que você desvenda, muitas vezes, essas vantagens de ver o futuro, Então, o que você vê é, muitas vezes, o que você é, na verdade, Pergunta 446. Os fenômenos do sonambulismo e do êxtase poderiam adequar-se ao materialismo, ao mundo material? Aqueles que os estudar de boa fé, tanto o sonambulismo como a êxtase, não poderá ser materialista nem ateu, porque entenderão muitas coisas, compreenderão muitas coisas e estarão vendo as leis divinas, entenderão melhor a reencarnação, o espiritismo, as revelações, as premonições, enfim, entenderão muitas coisas que o materialista, apegado à parte material, não consegue admitir, porque é orgulhoso, porque é avarento muitas vezes, e não consegue admitir que existe algo a mais, algo além dele, algo superior como um Deus, o nosso Deus. Com isso, nós terminamos essa parte do capítulo êxtase.